contexto de Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso eu até falo para o pessoal quando eu dou um curso, né? Tem que contextualizar. Né? Ele foi seminarista, um período ele era daquela ordem dos beneditinos, que eles trabalhavam muito essa questão da meditação, da presença, e ele teve contato com a psicanálise, teve contato com a análise transacional. Então, quando a gente vai vendo a dinâmica, você vê exatamente a influência de cada terapia que ele teve no trabalho dele. Então, é muito bacana, né, esse trabalho das constelações e muito efetivo, né? Então, no livro eu trago uma das coisas que o judiciário dá muita importância hoje, que são os números. Né? Até no Brasil tem um relatório que chama Justiça em Números, que é do Conselho Nacional de Justiça, que eles avaliam. É eficiente mesmo? Então, quantos por cento? Quando você pega 100 processos e desses 100 consegue fazer 86 acordos, num país hoje que a gente tem 108 milhões de processos, é muita coisa. É uma década. 10 em cada 10 processos, 8, né, acaba se terminando em paz. Vamos dizer assim, se tem Sim. 10 divórcios, 8 é resolvido. Consegue fazer sem precisar ir para a sentença. Então a gente faz a e constelação. O processo da constelação é feito antes. Antes, a gente faz a constelação, depois esses processos que passaram pela constelação são encaminhados para mediação. Lembrando que não são todas as varas que são cadastradas no projeto. O projeto é um projeto voluntário, né? Então, assim, os magistrados que têm interesse podem encaminhar processos para serem atendidos pelo projeto, que chama Constelar e Conciliar. Tá? Agora, no intuito de que isso pudesse ser aplicado em outras unidades, aí sim, aí eu escrevi o projeto de lei, que eu até passei para você o videozinho da defesa na Câmara, né? E dei entrada em nome da associação. Eu quero fazer umas perguntinhas a respeito disso aí. Pode perguntar. Né? E dei entrada em nome da associação, que hoje eu sou presidente da associação, que é a Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, no intuito de incluir a constelação dentro do processo civil. Né? E não só nas varas de família, outras unidades já vêm recebendo as constelações. Então, por exemplo, nas unidades de medida socioeducativa, né, que pelo Estatuto da Criança e Adolescente seriam penitenciárias, a gente não pode usar esse termo, porque são menores, né, mas são pessoas que estão cumprindo medida socioeducativa, já estão recebendo, né, o trabalho das constelações. Tem até a Miriam, que é uma outra voluntária em Brasília, que está fazendo esse trabalho, a gente está, né, escrevendo a respeito do tema. Na vara da infância, nas sessões de adoção, então a gente separa casais que querem adotar crianças, né? Elas passam por uma sessão de constelação, que é uma vivência que a gente faz, tá? E aí a gente vai olhar, né, a relação dessa criança com a família de origem dela, com os pais biológicos, né? A importância dos pais adotivos não julgarem os pais biológicos, né? De entender que essa criança vem com uma história, que às vezes é uma história de rejeição, uma história de dor. Então, assim, é um trabalho realmente muito bonito que está sendo feito e que eu acredito que pode humanizar a justiça, né? Eu trabalho na justiça há 15 anos, né, e eu vejo que se a gente não humanizar o direito, né, eu não sei para onde que o direito vai caminhar, né? Assim, acredito que a justiça pode ser feita de uma maneira mais leve, de uma maneira mais humana mesmo. Perfeito. Isso que traz o projeto. Olha, nós estamos trazendo aqui a Andara Campos, né, que ela, principalmente por um grande motivo, né, que ela vai fazer um curso agora dia, dia 7 de março agora. Não, uma né? palestra, Uma palestra dia 7, aberta. Lá na Florida Christian Universo. É a mesma faculdade onde eu me formei em coach, fiz o meu mestrado em coach e também lancei meu livro, olha só. Olá. Meu Pais livro, Ausentes. Pais Ausentes. Você deve ser constelador. Também acha. Que tem alguma coisa a ver com esse negócio aí. Eu acho que eu tenho que estudar um pouquinho mais. Inclusive, Lu, por eu já conhecer um pouco da constelação também e tá parte, esse livro dele, como Pais Ausentes, que ele conta um pouquinho da história desses pais que ou deixaram os filhos no Brasil e que hoje estão aqui, ou vice-versa, que pode estar em outro lugar. É muito interessante você trazer isso, porque há esse conflito, esse desconforto nessa relação familiar desses pais, ou que criam filho sozinho, ou que estão longe, e isso, você ter essa abordagem aí de você trabalhar isso vai ser muito legal. Com certeza. Se você quiser adquirir, você pode entrar lá no site da vlmpress.com e adquirir o Pais Ausentes ou o livro Mais Alegria, ó.
Ganhei um tempinho aqui, hein? Que Muito legal, hein? bom, eu vou querer levar ele. Mas eu quero que vir também as participações, que temos as pessoas aqui participando. Ricarda Martins Prado, Marli Thompson, olha aí. A Cíntia tá ligadinha conosco. Cíntia, muito legal o cenário. Obrigado, Cíntia. Geraci tá ligadinha conosco. Selma tá ligadinha conosco, super legal. Tá dizendo aqui, Naida Brum, a Naida Brum também, ela gosta muito desse tema de psicologia, ciência humana, tudo isso, né? Mônica Margalhães, obrigado por estar assistindo. Henrique, parabéns. Andara, um arraso sempre. Olha aí, tá te seguindo sempre, né? Obrigada. Marcelo Dias, o som do microfone da Andara Campos Vieira está baixo. Tá baixo, Então, eu que falo baixo. eu acho que se você colocar do lado de cá, assim, aqui no meio assim, eu acho que fica melhor. Aí, isso. Aí. Melhorou, né? Que bom, né? Ah. Boa essa participação, Lu, porque eles dão esse feedback e a gente pode, como se diz, consertar, alterar para que realmente tenha um bom trabalho, né, no final. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Agora é o seguinte, você tem um grande projeto, aliás, já lançou esse projeto, que é a respeito da constelação familiar no judiciário, certo? Então esse projeto já foi para a Câmara dos Deputados. O projeto está tramitando como projeto de lei e vai começar a passar nas comissões temáticas. Né, que esse é um projeto que foi interposto em nome da associação, como uma sugestão legislativa, na Comissão de Legislação Participativa. É uma comissão da Câmara Federal que aceita processos populares. Né, então, a gente vai começar a tramitar. Né, e o intuito é que ele seja incluído, né, de uma forma dentro dos códigos, tá? Porque hoje a gente faz as constelações, mas a gente faz de forma voluntária. Então, não tem nada que regulamente, digamos assim, o trabalho das constelações no judiciário. Ainda, né? Se depender da gente. E eu queria também agradecer, assim, a participação, porque uma das coisas que a gente aprende no Sistêmico é que ninguém faz nada sozinho, né? Então, nós temos aqui o Imensa Vida, que é o instituto que me apresentou a Maris, temos o instituto dela, temos o meu, que é o Instituto Estelar, temos o pessoal da Unifutura, que até que foi que me indicou lá para a universidade aqui da Flórida, né? Então, é um trabalho a muitas mãos, né? E, atualmente, também eu escrevo um mestrado na Universidade de Brasília, pesquisando agora sobre o uso da constelação na violência doméstica. Porque nas varas de família nós tivemos bons resultados, né? Na violência doméstica a gente ainda não sabe, né, qual que será o resultado dessa aplicação. Né? E tem um outro programa... doméstica na violência constelação familiar na violência doméstica. São casos que têm agressões. Um exemplo. Né? Como funciona teve um exemplo? O exemplo teve um homem que arrancou o olho da mulher com a colher. Assim. Simples. Simples. Coisa simples assim, entendeu, gente? Mas aí, a constelação é aplicada na mulher ou no cara? Não, o meu projeto de pesquisa são mulheres... Eu tô falando cara, porque, sei lá, não, tem os dois casos, né? Tem os dois casos. A violência doméstica acaba que fica... Né, os dois lados bem comprometidos. Agora, os casos que eu estou pesquisando as vítimas são mulheres. Né, são mulheres que sofreram agressão. Então às vezes agressão física, às vezes agressão psicológica, porque nem sempre a agressão é somente física. Né? Muitas vezes a ferramenta é aplicada nas mulheres que são agredidas. Isso. Tá? E são duas unidades específicas do tribunal que eu peguei uma autorização para fazer a pesquisa, para depois poder estar relatando e verificando. Na verdade, a gente está avaliando se a constelação pode ser introduzida como uma política pública de enfrentamento e combate à violência doméstica. Está em caráter de pesquisa ainda. Um projeto tão grande, um projeto tão bonito, né? Eu posso ver isso, que é um projeto grande, bonito, que pode alcançar muitas famílias brasileiras, americanas, hispânicas, o mundo inteiro. Como você se sente? Vou te perguntar agora. Acho que não sei se alguém já te perguntou isso, mas eu assisti os vídeos que você me enviou. Né? Como eu assisti os vídeos que você me enviou, eu adoro vídeo, né? Amo vídeo, então eu presto atenção nos mínimos detalhes. Eu vi que você estava ali na Câmara, né? Na Câmara dos Deputados. Do projeto de lei foi na Câmara. Então você estava ali e tinha uma massa gigantesca de deputados ou senadores, sei lá, te assistindo. Uma massa de 6, 7, 8, 9 deputados. Como é que você vê essa questão da aprovação de um projeto tão grande como esse com desinteresse tão pequeno,
porque apesar que aquelas pessoas estão representando o brasileiro em si, a nação brasileira, o número de deputados que estavam ali presente era muito pequeno. Como é que você se sente assim? Como é que você vê esse desinteresse por falta? Será que todos eles estavam trabalhando, viajando, sei lá? Não, veja, eu vejo sobre um outro olhar, né? Porque assim, os deputados e os senadores, eles são representantes, né? Os deputados são representantes do povo, né? Os senadores, na verdade, são representantes dos estados, né? Certo. Segundo a Constituição, quem representa o povo é a Câmara, tanto é que a banda para cima, né, representa a Câmara, aquela bandeja para baixo é o Senado. O Senado é a representação dos estados, tá? Então, assim, o que eu vejo, Luciana, é que, na verdade, é a população que não participa do processo legislativo, tá? Vou te dar um exemplo. Uma amiga minha trabalha com um deputado na parte de primeira infância. Teve uma época que ela me ligou e falou assim, corre aqui para a Câmara que vai ter a votação para ampliar, para garantir aquela licença paternidade, né? E eu peguei o carro, fui correndo para a Câmara achando que ia estar lotado. Quando eu cheguei lá, tinham 10 pessoas numa sala para discutir um projeto de lei que eu considero fundamental. O que esse projeto de lei fala? Que naquela primeira infância o pai deveria estar presente e não somente a mãe. E durante a sessão as perguntas eram: como que vai fazer se o pai ficar 30 dias fora do emprego para poder estar com o filho? E quem estava na mesa era um moço, né, que era da Suécia e que lá eles têm uma licença conjunta entre mãe e pai de 1 ano e eles revezam. Eles decidem quem vai trabalhar, quem vai ficar com o filho, eles fazem uma coisa bem diferente, né? E ele falou assim, vocês não estão entendendo o que a gente está passando, né? Se vocês colocarem os pais perto das crianças, vocês vão economizar nas cadeias, vocês vão economizar depois nas clínicas, nos cemitérios. Então, assim, eu fiquei muito chocada, né? Que eu falei, cadê a geração jovens que não está aqui para debater os projetos de lei, né? Então eu vejo assim que pelo menos no Brasil o pessoal cobra, né, dos deputados, dos senadores, né? Deputado e senador realmente às vezes tem que estar nos estados, porque eles têm que olhar o que o estado deles precisa para depois, né, levar à Câmara Federal, né? O que eu sinto falta é da população acompanhar o processo legislativo, né, acompanhar, por exemplo, no Tribunal de Contas da União tem lá um relatório de transparência das contas. Eu não conheço quem acompanha, né? Então, assim, as poucas vezes que eu fui à Câmara debater esses projetos de lei, eu vi a Câmara vazia, né? Então, assim, eu sinto mais falta da população estar acompanhando, né? Inclusive, se os deputados fossem mais acompanhados, eu acho que a gente teria menos problema com graves problemas que a gente tem de corrupção, né, no nosso país. Eu não sei como é aqui nos Estados Unidos, se as pessoas acompanham ou se não acompanham. Até porque, tipo assim, no seu caso é bem diferente porque o projeto é um projeto bom, grande, que pode, assim, mudar a vida de fazer várias famílias. Fazer uma mudança na justiça, né? sim. E pode, de certa forma, ajudar muitas famílias que estão em decadência aí, pode acabar em separação e esse projeto pode reverter a situação. E tem outros projetos que não valem de adoção, nada. Né? Sim, que passam. E que passam por falta justamente da presença isso, do pessoal fiscalizar. É isso que eu vejo. Eu sinto assim, que falta as pessoas se envolverem mais com a política. Né? Colocar a mão na massa, acompanhar. E hoje em dia é tão fácil acompanhar. A gente tem as TVs, TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, Senado, todos os tribunais têm as sessões de audiência, são abertas. Eu lembro que quando eu estava no Conselho Nacional de Justiça, teve uma discussão sobre poliamor, teve discussão sobre união homoafetiva. Então, está disponível na internet. Né? A gente pode acompanhar e as pessoas não acompanham. Parece depois assim, que reclamam. não é comigo, a história é com a gente, né? A gente está envolvido nisso. Então, eu sinto falta dos jovens estarem presentes na política. Esse projeto, olha, tem o Marcelo Dias, ele estava falando aqui que o som melhorou. Obrigado, Marcelo. O som melhorou. Obrigada, Marcelo. Marcelo Dias Silva. É possível fazer constelação em massa? Por exemplo, constelar um país inteiro? Olha, só se fosse assim, o presidente, a gente fala assim, tá? Tem um livro do Jacob Stan que chama A Alma do Negócio. E ele é constelador e trabalha com constelação organizacional. Ele fala assim, você só pode constelar o que você tem poder de decisão. Então, por exemplo, quem poderia constelar o Brasil? O Bolsonaro.
Ok. Porque ele teria o poder de decisão, né? Quem poderia constelar aqui os Estados Unidos? O Claro. Trump, porque ele tem poder de decisão. Então, a gente constelar uma instância maior do que o nosso alcance fica mais como uma boa intenção. Ah, vamos mandar uma força positiva, do que algo efetivo. A mesma coisa no organizacional. Se você, por exemplo, se eu sou dona da Petrobras, eu posso constelar a Petrobras. Agora, se vem a Marilis trabalha na Petrobras, ela pode constelar o setor dela. Então, o que estaria dentro do alcance dela? O que impacta ela? Não que a corporação não impacte. Você pode até colocar um representante para a instituição, para ver como é que a pessoa vê aquela empresa, mas aí vai ser uma percepção subjetiva dela. Tá? Então, assim, a constelação organizacional, né, a pessoa que vai fazer, ela tem que ter um poder de decisão para ela poder ter o cacife para poder alterar os fatos, senão fica uma coisa muito abstrata. Essa questão desse projeto de constelação no judiciário, a ferramenta, como já disse, é muito boa, as leis são boas, né? As leis que existem são boas, são para ajudar a sociedade. Essa ferramenta, constelação familiar no judiciário, sendo aprovada, de repente não seria mais uma brechinha aí para alguém se safar de alguma... Porque são tantas brechas que existem nas leis hoje em dia, né? De tanta corrupção que o Brasil, principalmente o Brasil hoje, que tem tanta corrupção e consegue se safar de tantas coisas através de algumas leis que já existem. Esse projeto de lei, será que não ia ser um pontinho a mais? As sessões a gente colocou no projeto de lei como algo facultativo. Então, assim, o juiz que vai indicar quando ele achar que é necessário que a parte passe pelo processo da constelação. Né? A ideia da constelação é como se fosse um baixar armas. Tá? É quando a gente vê que está muito acirrado o conflito e de repente vale a pena a gente olhar, porque quem trabalha muitos anos na justiça percebe o seguinte, que muitas vezes tem um conflito emocional que não está resolvido e aí vira um processo. Então a ideia da constelação é resolver na origem o conflito. Né? Mas como ela não é obrigatória, eu acho que cairia nisso aí que você está colocando de preocupação, se fosse obrigatória, todo mundo tem que fazer? Não, tá? Ele é facultativo. É a mesma coisa na adoção. Aqueles casais que querem passar pela preparação da adoção, o que eles têm reportado para a gente é que quando eles fazem a constelação, eles vivenciam, digamos assim, né, aquela entrega da criança, a responsabilidade. Então, eu vejo como um plus, né, e não como um perigo de desvio. Né? O que eu acho que é importante o pai... Porque a gente tem aí uma série de recursos que só protelam, né, o processo. Aí, nesse sentido, sim. Mas eu não vejo a constelação